Os dados da Defesa Civil apontam que 42 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da seca. Nós vamos conversar a partir de agora com o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, para a gente entender um pouco mais deste cenário. Cunha, boa tarde, seja bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde, obrigado. Essa é a maior estiagem da última década? A gente pode fazer essa afirmação? Eu diria que é uma estiagem igual a essa, depois de 2012, realmente não houve, né? É uma estiagem, mas eu diria que não é a mais severa de todos os tempos. Ela, de forma nenhuma, se equipara à grande estiagem, a grande seca de 1990-91, a de 2004-2005 e nem a de 2011-2012. Mas é uma estiagem, sim, com problemas que pode dizer severa. Por que isso está ocorrendo com o nosso clima? Faz parte da variabilidade natural do nosso clima. Esse é um ano que nós não temos atuação de nenhum fenômeno externo, estilo El Niño, que em geral traz mais chuvas, e nem tampouco a situação extrema de um Laninha trazendo chuvas. O que nós vivenciamos, principalmente no final de dezembro e nessa primeira metade do mês de janeiro, foi a formação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é uma grande banda de nuvens que se forma transversalmente sobre o território brasileiro, e que, em vez de organizar chuvas aqui no sul do Brasil, acabam organizando chuvas mais frequentes e muito intensas na região de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro. Então, é o que aconteceu. Então, na medida em que esse quadro se mude, essa configuração, as chuvas deverão voltar com mais regularidade a cada 5, 7 dias, uma passagem de uma frente fria, e nós deveremos sim ter o retorno de chuvas mais regulares. Hoje deve começar a chover, para amanhã há uma previsão de aproximadamente 35 milímetros. Você acredita que ainda em janeiro, essa chuva regular que você se referiu agora há pouco já deve retornar ao estado? Eu acredito que sim. A perspectiva, as previsões, os prognósticos dos institutos meteorológicos são de que nós devemos ter chuvas ao redor ou um pouco abaixo do padrão normal do clima para essa época do ano. O que é a média histórica para janeiro? Eu diria janeiro e fevereiro, ao redor de 150, 160 milímetros. Aqui no norte do Rio Grande do Sul, nós estaríamos dentro de uma situação normal. Nós já passamos dos 100 milímetros, então é muito provável que com mais 2 eventos de chuva aí a gente chegue muito perto da quantidade considerada normal para o mês de janeiro. Agora, infelizmente, em algumas culturas, em algumas regiões do estado, nem com toda essa chuva acima da média histórica, o problema será resolvido. Em algumas situações, o prejuízo já está dado. Sem dúvida nenhuma. Em particular para a agricultura, algumas espécies foram bastante afetadas. Em algumas regiões, a gente não pode esquecer uma cultura como o milho, que é muito sensível, mas tem lavouras muito boas de milho por aí. Então, a diversidade dos eventos, a irregularidade, principalmente espacial, dos eventos de chuva, acarretaram o problema. Nós temos a soja, uma cultura que sofreu também um pouco, mas ela ainda tem potencial sim para se recuperar. Não digo que vamos bater os limites de produtividade, vamos ter esse ano os valores maiores de rendimento, mas ainda em termos econômicos, a possibilidade de, na cultura da soja, haver uma boa recuperação e bons rendimentos nas nossas lavouras. Agora, culturas como feijão, como fumo, na Serra Gaúcha, alguns parreirais, os danos efetivamente são irreversíveis. A gente vive em uma região aqui essencialmente agrícola. Como que o produtor pode se organizar melhor para essa possibilidade de seca? Porque ela pode ocorrer todos os anos. Já existe, está cada vez mais crescendo a cultura da indústria do seguro agrícola no Brasil. Isso é fundamental, os produtores rurais não podem prescindir, não podem abrir mão de correr esse risco de ficar à mercê da aleatoriedade das variáveis climáticas. Então, aderir aos programas de seguridade rural, nós temos o programa oficial do Ministério da Agricultura e do Banco Central, que é o PROAGRO, nós temos o seguro rural privado com subvenções via o chamado plano de subvenção ao prêmio do seguro rural do Ministério da Agricultura. Então o Brasil tem instrumentos de política agrícola. É claro que isso não acrescenta renda do produtor. Nós ainda não temos um seguro que garanta a renda, mas pelo menos ameniza o impacto dos gastos, evita o comprometimento de patrimônio com as dívidas no sistema bancário. Então, eu diria, anualmente, adesão a um programa de seguridade rural, seja público ou privado. E no longo prazo, é fundamental a
a construção da capacidade do solo em tolerar, em resistir períodos de estiagem como nós tivemos. Nós tivemos períodos de estiagem no máximo aí aqui na região de Passo Fundo de 17, 15 dias. Então, isso é possível de se construir a capacidade de um melhor suporte a esses eventos extremos. Como? Construindo um perfil de solo com maior matéria orgânica, sem impedimento químico ou físico ao aprofundamento das raízes da planta. Então, mas isso é no longo prazo. Eu diria, isso não se faz de um ano para outro. Isso se constrói na história da propriedade. Cunha, só para a gente encerrar aqui, o que se pode esperar em termos de clima agora para esse verão, ainda janeiro, fevereiro, iniciozinho de março? Bom, como eu frisei antes, a previsão não é de chuvas abundantes, é de chuvas ao redor dos valores médios para a época do ano, que isso implica, eu diria, abaixo de 150 milímetros mensalmente. Até porque a partir de março, naturalmente, as chuvas já diminuem. O outono é a estação mais seca. Eu diria que o que se espera, e vamos torcer para que ocorra, são que eventos mais regulares, de 5 a 7 dias, aí, com a passagem de uma frente fria, e o problema estaria bastante amenizado se isso acontecer. E a temperatura, essas ondas de calor? Essas ondas de calor estão muito atreladas à característica da massa de ar. É evidente que se passarem as frentes frias de maior regularidade, nós vamos ter ainda dias com temperaturas acima dos 30 graus, aqui em Passo Fundo, 34, 35 graus. Isso é possível, é normal e é característico do nosso clima. Mas as temperaturas também, com a regularização das chuvas, tenderão a diminuir. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada.